7 horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café. Graça e paz, irmãos e irmãs, mais uma manhã na presença do nosso Deus, um tempo de refrigério para a nossa alma, um tempo de crescimento, um tempo do agir de Deus. Nós vivemos cada manhã, cada amanhecer na nossa vida é o milagre do Senhor sendo ministrado a nós. Nós queremos nesta manhã engrandecer o nome do Senhor, declarar que Ele é bom, Ele é fiel e Ele é o nosso Deus verdadeiro. Como é bom poder saber que nós podemos contar sempre com o nosso Deus e saber que na presença do Senhor nós encontramos tudo o que é necessário para o nosso viver. Que nesta manhã você escolha a presença do Senhor, que você escolha realmente vivenciar a graça que já está sendo ministrada sobre a sua vida. Que você saiba desfrutar dessa presença do Eterno, trazendo nos lábios sempre uma adoração, um louvor, que você faça desse dia um dia especial na sua vida, um dia de vitória, um dia realmente de recomeço, um dia de novidades, porque Deus tem sempre novidades espirituais para nos oferecer. Então, faça desse dia um momento ímpar na sua vida. Viva desfrutando da presença do Eterno contigo e com todos os seus. Nós queremos nesta manhã abençoar a sua casa, abençoar o seu lar, declarar que sobre a sua casa não vale encantamento, não vale maldição, mas vale a bênção do Senhor. E a bênção do Senhor ela é algo tremendo sobre as nossas vidas. E como diz a própria palavra, ela enriquece e não acrescenta dores. Então nós queremos essa bênção do Senhor sempre
sobre no nosso lar, na nossa vida, na vida de todos os nossos. Eu te convido nesta manhã, juntamente comigo, a elevar os pensamentos ao trono da graça do nosso Deus. Vamos falar com o Senhor nesta manhã. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelas nossas vidas. Muito obrigada, Deus de amor, porque a cada despertar, a cada amanhecer, nós sabemos que é dádiva do Senhor concedida a nós. Muito obrigada, Deus de amor, que se fosse por nossos merecimentos, Deus, nós não estaríamos mais aqui. Mas consoante a tua misericórdia, a tua bondade, o Senhor nos concede mais um dia e um dia na tua presença. Pai, como é bom poder servir ao Senhor, como é bom poder acordar e ter alguém para chamar de Deus, para chamar de amigo, para chamar de Pai, para chamar de sustentador, para chamar daquele que realmente tem uma aliança conosco. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque nesse dia o Senhor é um Deus que está nos surpreendendo com a tua bondade, com o teu amor. Muito obrigada, Deus de amor, porque dentro desse dia nós cremos que nós vamos vivenciar muitos momentos para glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, na certeza que o Senhor é Deus presente conosco em toda e qualquer situação. Também nesta manhã, Pai, eu quero pedir ao Senhor os corações que estão afligidos, os corações que estão, ó Deus, realmente carecendo de uma intervenção do Senhor. Eu clamo a Ti, vai ao encontro dessas vidas, Pai. Toca nessas vidas, tira toda aflição, toda tristeza, toda dor, toda angústia, Pai. Se houver enfermidade, traga cura e restauração. Em nome de Jesus, Deus de amor, o quanto nós precisamos de Ti, Pai. Nós somos carentes e dependentes do Senhor. Muito obrigada, Deus de amor, que nós temos o Senhor a quem recorrer em todos os momentos, e nós nesta manhã recorremos a Ti em favor de muitos, ó Pai, que hoje estão aí diante de Ti, estão passando por este momento, talvez de tormenta, Deus de amor, um momento, Deus de amor, diferenciado, mas nós clamamos ao Senhor, porque Tu és o Deus vivo, e aquilo que nós não podemos fazer por eles e por elas, o Senhor pode, Pai, porque o Senhor conhece cada uma dessas vidas, e o Senhor sabe o grito de socorro de cada um, que nesta manhã eles possam ver a mão do Senhor agindo em direção a eles e elas, e que eles possam sentir o refrigério na alma, Pai, em nome de Jesus. Queremos também abençoar, ó Deus, a vida do Elisandro, da Juliana, do Claudinho, do Douglas, do Tércio, ó Pai, que sempre está nos auxiliando. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que de igual forma o Senhor esteja sustentando os teus filhos, fortalecendo em todas as coisas, Pai, adestrando a mão deles para o trabalho, que eles possam ser aperfeiçoados em Ti e habilitados para toda boa obra, Pai, como diz a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar a nossa cidade, declarar vitória sobre a nossa cidade, sobre as autoridades. Nós declaramos a Tua bênção nesta manhã, pedimos ao Senhor, Pai, visita as nossas autoridades, ó Pai, dê a eles a oportunidade de conhecerem e aceitarem a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor levante homens e mulheres a falar do Teu evangelho, Pai, que toque o coração deles através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Colocamos diante do Senhor a vida da nossa igreja, esse tempo de discipulado, de congresso, Pai, que realmente venhamos ser batizados no Teu amor, que a Tua palavra ache lugar nos nossos corações, continue agindo em nós, continue agindo no meio do Teu povo, Pai, continue dando sabedoria e graça e autoridade na ministração da palavra, em nome de Jesus, e que nós venhamos com o coração aberto nesse dia para receber mais de Ti, Pai, porque sabemos que o Senhor tem muito mais a nos oferecer. Tudo que nós temos visto, ó Pai, como diz o louvor, não passam de gotas diante daquilo que Tu queres e podes fazer, e nós desejamos que o Senhor faça, Pai, porque nós queremos sair daqui encharcados pelo Teu amor, encharcados pela Tua presença, encharcados pelo Teu Santo Espírito. Nós oramos colocando os demais preletores também diante de Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Esteja conosco nesse dia, é o que nós Te pedimos e declaramos vitória nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, queridas, vamos abrir a palavra de Deus
No Salmos de número 91, é um salmo muito conhecido de todos nós, o Salmo 91. O Salmo 91 fala a respeito dessa proteção divina, né? Do livramento do Senhor, da presença do Senhor conosco. E o Salmo 91 já começa declarando assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa durante o dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você diz: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, e eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que maravilha é poder saber que há um cuidado de Deus tremendo sobre as nossas vidas. Mas o início do Salmo, ele diz somente aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Para eu habitar nesse esconderijo, eu preciso reconhecer o Senhor como Deus Altíssimo na minha vida, como Senhor, Deus onipotente, onipresente, onisciente. Eu tenho que reconhecer que Ele é meu Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode descansar, porque há uma sombra de proteção que vem da parte do Onipotente sobre nós. E nós podemos declarar que Ele é o nosso lugar seguro. Ele é quem nos fortalece. Ele é o Deus em quem nós confiamos. Nós não confiamos em carro, nós não confiamos em cavalos, nós não confiamos em Deus de pau, nem de bronze, nem de pedra. Nós não confiamos nesses deuses. Mas nossa confiança está no Senhor, porque Ele é o único que tem poder de nos livrar de todo e qualquer embaraço que o inimigo intentar contra as nossas vidas. É Ele que realmente nos dá o livramento para que nenhuma perturbação noturna venha sobre a nossa vida. É o Senhor que faz com que em meio às trevas, muitas vezes em meio à escuridão, nós temos a segurança da proteção do Senhor, e a praga que se propaga nas trevas, ela não tem efeito sobre a nossa vida, nem aquelas que assolam ao meio-dia, porque o Senhor nos protege durante o dia e durante a noite. E ainda que venham cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, a palavra nos dá garantia: nós não seremos atingidos, porque o Senhor é aquele que traz proteção sobre a nossa vida. O Senhor é o nosso refúgio. E nós fizemos dele a nossa morada, o nosso lugar seguro. E nenhum mal sucederá contra as nossas vidas, porque nós temos o nosso Deus por nossa proteção, sobre a nossa tenda, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Nenhum mal chegará, porque o Senhor já deu ordem aos anjos a respeito de cada um de nós, de cada uma. O Senhor é aquele que tem o domínio de todas as coisas, e Ele declara a esses anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos, e eles vão nos sustentar pelas suas mãos, e aí nós não vamos tropeçar. E quando fala de tropeçar, é quando que aqueles que estão debaixo da proteção do Eterno têm o conselho do Eterno.
Faz da palavra do Senhor o seu conselho. Então, em momento algum, nós vamos tropeçar, porque nós estaremos sempre embasado na palavra de Deus. Teremos a palavra como nossa regra de fé e prática. É a palavra de Deus que é poder na nossa vida. Então nós não vamos tropeçar e nós vamos vencer todo e qualquer hostes do mal que vier contra as nossas vidas. O Senhor, Ele nos dará livramento, porque nós temos apegado a Ele, e é Ele quem nos livra, é Ele quem nos protege, porque nós temos conhecido o Senhor pelo seu nome, e o seu nome é santo, é maravilhoso, é soberano, é glorioso, é o nosso Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Nós o conhecemos por esses nomes e tanto outros que nós temos: estrela da manhã, raiz de Davi, leão de Judá. Nós temos o Senhor, e quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele tem prazer em nos responder. Ele tem prazer em nos livrar da angústia, Ele tem prazer de alegrar o nosso coração, para que nós possamos também glorificar o seu santo nome através da nossa vida. E Ele diz na sua palavra: eu serei o Deus que vou trazer longevidade àqueles que vivem à sombra do Altíssimo, que tem o Senhor como seu Deus presente, soberano e eterno. Ele vive longos dias, porque o Senhor diz que vai saciá-lo com longevidade e vai mostrar a sua salvação. Nós louvamos a Deus, porque nós temos recebido a salvação do nosso Deus, e que a alegria da salvação nos mova sempre em direção a este lugar seguro que é o Senhor nosso Deus. E nesta manhã eu te convido a louvar este Deus eterno. Vamos louvar, vamos exaltar o nosso Deus. Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Louvemos ao eterno Deus. Aleluia. Que o fogo do Espírito Santo queime no seu coração. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver tua glória me toma por inteiro. Me sinto tão seguro quando estás por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. E esse é o meu preferido lugar, e não há onde eu queira estar. E esse é o meu preferido lugar. Esse é o meu desejo.
glória a Deus. Nesta manhã eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1, dos versos 1 ao verso 9. Livro de Josué, capítulo 1, dos versos 1 a 9, que diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passe esse Jordão, você e este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puser a planta do pé, eu darei a você, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará, será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Aleluias, glória a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, pela tua palavra. Muito obrigada, Deus de amor, porque o Senhor quer falar conosco, Deus, e nós cremos que nessa manhã o Senhor falará aos nossos corações. Deus de amor, nós estamos na total dependência do Senhor. Nós sabemos, Deus de amor, que sem o Senhor nós nada podemos fazer nem nada somos, Pai. Mas nós estamos aqui confiados e fiados na Tua palavra, porque todas as vezes que nós chegamos ao Senhor, o Senhor não nos despede de mãos vazias. E nesta manhã, Deus de amor, nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração. Fale conosco nesta manhã, através da Tua santa palavra, Pai, e que nesse dia todo sejamos alimentados por ela, Pai. Faça-nos como os bois fazem, ruminar esta palavra nesse dia, que possamos, Deus de amor, meditar, voltar a meditar, novamente nos alimentar dela, Pai, porque é uma palavra de poder, uma palavra de encorajamento, é uma palavra, Deus de amor, de ânimo, uma palavra de visão do trono da Tua graça, ministrada sobre a nossa vida, Pai. Desperta-nos nesta manhã para que Tu tens para nossas vidas. Faça-nos observar a Tua palavra, amar a Tua palavra e guardar a Tua palavra, Pai. Toma nossa vida nas Tuas mãos, adestra as nossas mãos neste dia para todos os nossos trabalhos, Pai, porque através da Tua palavra sejamos nós fortalecidos, Pai, e preparados para viver esse dia de conformidade com o Teu querer. Fala conosco nesta manhã, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós bem sabemos que Josué foi chamado pelo Senhor a substituir um grande líder. Eu creio que todas as vezes, queridos, que o Senhor nos coloca nessa condição ou nessa posição de substituir alguém tão grande, tão aprovado por Deus, alguém que o Senhor usou de uma forma tremenda, alguém que o Senhor caminhou tão junto. A gente, quando é desafiado a vivenciar esse momento, realmente eu creio que gera no nosso coração um certo temor.
gera também, junto com o temor ao Senhor, gera também um pouco de medo, de insegurança, porque Moisés era um grande líder. O Senhor falava com ele, o Senhor se manifestava a ele, sempre através da teofania, que é a manifestação de Deus sobre a terra, uma forma tremenda que o Senhor movia entre eles, através da liderança de Moisés. Eu creio que não era tão simples para Josué substituir alguém tão importante e tão próximo do Senhor como foi Moisés. Então eu vejo aqui que nesse livro de Josué, nós vamos ver que ele foi desafiado e chamado pelo Senhor, agora, após a morte de Moisés, a liderar aquele povo. E eu creio que Josué conhecia tudo da vida daquele povo, sabia das suas murmurações, sabia das suas inquietações, sabia da forma que o povo, quantas vezes via os milagres e daqui a pouco se esquecia. E eu creio que Josué estava ali sendo desafiado e chamado por Deus para uma grande tarefa. E quantas vezes, querido, o Senhor também nos chama para uma grande tarefa, uma grande responsabilidade. E às vezes nós recuamos. E a gente vai ver aqui que no livro de Josué, Josué não recuou. Josué, apesar do Senhor conhecer o sentimento que pairava no seu interior, o Josué, ele assumiu aquele lugar. Ele realmente ouviu a voz do Senhor, ouviu o chamado e teve convicção que quem chamou não foi qualquer um, foi o Senhor. O Deus que realmente sustentou Moisés era o mesmo Deus que o chamava para liderar aquele povo de Israel. E eu creio que o Senhor tem nos chamado para algumas realidades, queridos. E este Deus é o mesmo Deus que chamou Moisés, que chamou Josué, e hoje chama a mim, chama você, chama tantos outros para fazer algo específico para Ele na face da terra. E quantas vezes nós não assumimos esse chamado, não aceitamos esse chamado, e às vezes recuamos, às vezes falamos que não é para nós, que é para outros fazerem, que outros são mais capacitados. Não, se o Senhor está te chamando é porque Ele tem uma obra tremenda a realizar na sua vida e através também da sua vida, em favor de outros. Então, qual que era o segredo de Josué? Por que Josué foi bem sucedido, amado? Em primeiro lugar, Josué tinha convicção do seu chamado. Se eu e você queremos ser bem sucedidos naquilo que pegamos para fazer, que o Senhor nos chamou para fazer, a gente precisa ter convicção que nós somos chamados pelo Senhor. Ele recebeu o chamado e recebeu a capacitação e a orientação do próprio Deus. E eu quero que você coloque isso no seu coração. Se o Senhor te chamou para fazer algo, você tenha certeza absoluta que Ele vai capacitar, que Ele vai orientar, porque Ele está te chamando. E Ele é o maior interessado que o ministério qual Ele tem chamado você a exercer, que ele seja bem sucedido, porque é o ministério que vai lidar com vidas. Ele estava dizendo ali para Josué, Moisés conduziu esse povo, é um grande número, mas eu te chamo agora para você dar continuidade à liderança deste povo. A missão que Josué recebeu e assumiu, queridos, não foi por motivações pessoais, não foi por ambições pessoais também, nem para provar para si mesmo que ele era capaz, da sua capacidade. Não, ele foi chamado pelo Todo-Poderoso, ele foi chamado pelo nosso Deus, e todas as suas conquistas, todas as suas vitórias, ele sabia que essas vitórias foram estabelecidas pelo Senhor. Ele foi apenas um instrumento usado pelo Senhor, mas quem dava a vitória era o nosso Deus. Irmãos, Deus tem procurado hoje, no nosso meio, homens e mulheres que realmente sejam aptos para a realização da grande obra, dos seus propósitos, daquilo que está no seu coração. Assim como Ele usou Moisés, assim como Ele usou Josué, Ele quer me usar, Ele quer te usar também. Há um desejo no coração de Deus, porque o mundo hoje, amados, está carente de Deus. E Deus tem chamado muitas pessoas a exercer o ministério, uma grande missão de pregar o evangelho por onde quer que passarmos. E nós precisamos entender que esse chamado é para todos nós. Eu creio nisso. Mas Ele quer pessoas também, queridos, que estejam dispostas a seguir esse chamado com seriedade, com compromisso, com dedicação, com amor, com zelo.
porque vai trabalhar com pessoas. E esses que assumem o chamado tenham consciência de estar servindo ao Senhor. Né? Nós não fazemos, vou fazer isso para agradar o pastor, a pastora, ou agradar meu líder de célula, agradar o meu discipulador. Não, queridos, primeiramente nós temos que agradar ao nosso Deus. Então, quando nós fazemos com amor, nós agradamos ao Senhor nosso Deus. Então, a obediência à nossa liderança, ela vem como consequência de agradar ao Senhor, de servir ao Senhor, de obedecer ao Senhor, de obedecer à sua palavra. Nós não temos dificuldade. Hoje nós vemos muitas pessoas tendo dificuldade de obediência à liderança. Porque realmente, queridos, não estão servindo ao Senhor, não entenderam que foram chamados por Deus. Né? Então, o chamado de Deus, ele leva a gente a ir além. Né? Ele nos chama para fazer algo e nós sabemos que por amor, por zelo, nós vamos fazer, mas nós vamos prestar também conta a outras pessoas que estão liderando as nossas vidas. Então, nós precisamos entender isso. E quando, amados, nós não esperamos o chamado de Deus, quando nós fazemos as nossas próprias escolhas e declaramos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? As motivações muitas vezes podem ser erradas. E motivações erradas trazem consequências sobre as nossas vidas. Então é muito melhor quando nós ouvimos a voz do Senhor bradar no nosso coração e escutar aquilo que Ele quer que façamos. Há um chamado de Deus específico para a minha vida, específico para a sua vida. Vamos ouvir a voz do Senhor. Não vamos por influência de outros, ou até mesmo porque, não, eu vou fazer isso porque meu pai gostaria que eu fizesse tal coisa. E às vezes não é o chamado de Deus para a sua vida. Deus está te chamando para uma realidade e você está descartando o chamado de Deus para assumir um chamado ou uma vontade do homem para a sua vida. E muitas vezes, querido, fica frustrado, entristecido e não se sente realizado ou realizada, porque não era o que Deus tinha para você. Mas muitas vezes é a sua escolha ou escolha de outros para a sua vida. Uma escolha acertada, amados, nasce da convicção de estar fazendo a vontade de Deus. A escolha acertada é aquela que nasce da convicção de estar fazendo a vontade de Deus. Quer saber se realmente, eu estou fazendo a vontade de Deus? Então você fez uma escolha acertada na sua vida. E naquele momento que o Senhor chama Josué, ele entende que foi o chamado de Deus e ele faz a escolha acertada de obedecer à voz do Senhor. E depender totalmente da palavra. Porque Josué, em tudo, ele dependia da orientação do Senhor. As suas conquistas não se deram pelos seus esforços, não se deram pelo seu conhecimento, e sim porque ele observava a palavra do Senhor, porque houve uma ordem do Senhor dizendo para ele, para que ele pudesse meditar na palavra de dia e de noite. E quantas vezes, queridos, nós temos oportunidades de meditar na palavra, de aprender com a palavra, de sermos realmente edificados pela palavra. E muitas vezes nós não damos muito valor à palavra que temos e à liberdade que temos de fazer o uso da mesma. Então, nesta manhã, o Senhor está dizendo para mim e para você, vamos ouvir a mesma ordenança que Ele deu para Josué, não afaste desse livro, não aparte deste livro, mas medita neste livro de dia e de noite. A Bíblia não é, queridos, um amuleto de sorte ou um objeto de decoração na nossa sala, na nossa estante ou no criado do nosso quarto. Não, a Bíblia é algo precioso para nós, é a palavra de Deus. Ela foi feita para ser estudada, para meditar nessa palavra, com o objetivo da gente praticar os seus ensinamentos. Por isso o Senhor disse para Josué, não aparte deste livro, porque tudo que você precisa está nele. Então nós precisamos colocar, a Bíblia é o único livro que nós sempre declaramos que está atualizado. Todos os demais livros seculares sofrem alterações, sofrem mudanças, mas a Bíblia ela vai estar sempre atualizada. Ela sempre está no dia, o nosso dia de hoje. Você abre a Bíblia, tem palavra para você hoje. Se você abrir daqui a 10 anos, tem palavra para você naquele dia. Porque a Bíblia, ela se renova, a palavra de Deus se renova, como as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E a ordem de Deus para Josué diz também, não cesse de falar deste livro.
Não é apenas meditar, não apartar do livro, mas não cessar de falar dele também. Nós precisamos falar, nós precisamos anunciar as verdades da palavra de Deus. Irmãos, o Senhor nos dá uma receita de vida vitoriosa. O Senhor, no livro de Josué, Ele nos dá a receita. Nós só somos derrotados por não obedecer a palavra, por não obedecer à voz do Senhor. Quando nós meditamos e guardamos a palavra, nós somos bem-sucedidos em tudo que pegarmos para fazer. Então, guarde a palavra no seu coração, para não pecar contra o Senhor, como diz o Salmo 119, os versos 9 e 11. Vamos guardar a palavra no nosso coração, porque nós não queremos pecar contra o Senhor, queira estar na companhia, na presença de Deus sempre. O que Josué fez foi não apartou do livro, não apartou da palavra, não apartou da presença. Então não vamos apartar da presença de Deus. Se você quer ter uma vida vitoriosa, não cesse de falar deste livro, não aparte deste livro e medita nele dia e noite. Então seremos vitoriosos em tudo que pegarmos para fazer, porque o Senhor finaliza dizendo para ele que ele seria bem-sucedido. E o Senhor estaria com ele. Por onde quer que ele andasse, o Senhor estaria com ele. Você quer a companhia do Senhor por onde quer que você ande? Então guarde a sua palavra. Deseje a presença do Eterno. Não saia da presença dele, mas medite dia e noite nessa palavra. Se nós queremos vencer, Josué venceu. Josué experimentou, porque ele obedeceu a ordem dada pelo Senhor. Na sua humildade, ele ouviu, atendeu o chamado, ele se dispôs a realmente assumir aquela liderança no lugar de Moisés. Ele foi obediente, ele perseverou na palavra do Senhor, ele teve convicção plena do seu chamado. E o Senhor encheu ele de coragem, porque o Senhor não tema, porque eu serei contigo, não te mandei eu ser forte, seja corajoso, porque o Senhor conhecia o coração dele quando o Senhor fez o chamado, o Senhor viu que ele temeu, mas o Senhor disse com ele, porque eu serei contigo por onde quer que andares. O Senhor é comigo, o Senhor é contigo, por onde quer que nós andarmos, o Senhor é conosco. Se nós ouvirmos a sua voz, se nós guardarmos a sua palavra, se nós realmente não cessarmos de falar dessa palavra, o Senhor é conosco por onde quer que andarmos. Então nós não precisamos ter medo, porque Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo, e nós temos um lugar seguro, porque nós habitamos a sombra do Altíssimo. Amém, queridos? Então nesta manhã eu te convido a louvar a este Deus, que nos chama, que nos capacita e que permanece conosco e nos concede vitória dia após dia. Louvemos ao Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus, aleluia. O Senhor está aqui, meu querido, Ele sacia a sede do nosso coração, Ele traz renovo, refrigério para a nossa vida, significado, sentido, propósito. Ele nos aponta um destino incomparável, cheio de glória, de poder, de graça, cheio da provisão de Deus. É certo que temos muitos desafios, mas em tudo somos mais do que vencedores, porque nós recebemos uma porção de graça, uma porção de favor. Nós recebemos a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia! Nós te adoramos, Jesus. Dai-me de beber, pois tem em outras fontes. Não precisarei aqui voltar
Uma vez que eu já ouvi Deus falar que tu és, porque a minha a fonte da vida és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Vamos dizer, diga. Junto ao poço salvarei, quando homens de Deus viu a sede que afia. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra. Dai-me de beber, e dai-me de beber, pois tenho. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já dai-me de beber e dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Vamos lá, igreja, com toda a tua força. Eu quero ouvir a sua voz, diga! És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador, que tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador, e tu és, porque a minha alma, a fonte da vida, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador, e tu és, porque a minha alma que me encontrou. O meu Hoje, dia 27 de junho de 2025, os aniversariantes do dia de hoje: Ângela Maria Rodrigues,
Daniele Lima de Oliveira, Márcia Cristina de Castro Benício, Ronaldo Vieira de Albuquerque, Gabriela Loures Ferrara Sobreira. São esses aniversariantes do dia de hoje. Nós vamos orar por essas vidas, colocando diante do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, de uma forma muito especial, apresentar nesta manhã os teus filhos e filhas que completam mais um ano de vida, Pai. Como é bom festejar, como é bom comemorar a vida no Senhor. Como é bom poder alegrar com os nossos e ver este milagre tão maravilhoso que o Senhor opera na vida daqueles que guardam os teus mandamentos, que vivem segundo a tua lei, Pai. Muito obrigada porque essas vidas hoje podem testemunhar da bondade do Senhor e da tua fidelidade. Porque nós cremos, Deus de amor, que o Senhor tem prolongado anos de vida e dando paz a cada um deles no alongar da vida, Pai. Muito obrigada, Deus de amor, porque eu creio que nesse dia vão se reunir em volta de uma mesa, junto com os familiares e amigos, e poder agradecer ao Senhor por tão grande dádiva, Pai. Gera no coração desses aniversariantes, Deus de amor, a gratidão ao Senhor. Gera no coração deles uma adoração ao teu santo nome, Pai. E que eles possam realmente testemunhar para aqueles que ainda não te conhecem, que o prolongar das vidas só o Senhor pode conceder. E o Senhor concede realmente àqueles e àquelas, Pai, que vivem segundo a tua vontade. Muito obrigada, Deus de amor, porque hoje é dia de festa, de celebração, e nós, junto com os teus filhos e filhas, agradecemos ao Senhor por este grande milagre que o Senhor opera na vida de cada um e de cada uma. Muito obrigada, Pai, que o Senhor esteja guardando, protegendo, amparando essas vidas e dando a eles cada dia mais a certeza da tua doce companhia. Nós abençoamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E amém, graças a Deus. Lembrando os irmãos e irmãs, que nós estamos neste tempo de congresso do discipulado, o batismo de amor. Nós queremos pedir ao Senhor, que venha cada dia mais completando essa obra nas nossas vidas. Vamos continuar presentes nos cultos, vamos realmente fazer com que essa alegria no nosso coração seja realmente de uma forma tão plena, tão maravilhosa, que desperte outras vidas a quererem estar conosco, mediante os nossos testemunhos, mediante aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas no dia de ontem e fará no dia de hoje, e assim fará sempre nas nossas vidas. Eu creio que o Senhor preparou esses homens para estarem conosco, pastores, líderes, para estar conosco, ministrando a nós. E há um agir de Deus em direção à nossa igreja, à nossa vida. E nós não podemos ficar de fora de tão grande momento, de um momento tão maravilhoso e poderoso como é o discipulado. Vamos viver isso juntos, vamos crescer juntos, vamos vivenciar este amor, essa dádiva tão maravilhosa que vem da parte do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos continuar colocando os nossos preletores diante da presença do nosso Deus, pedindo ao Senhor que ministre a eles, que guardem debaixo da proteção, dá livramento àqueles que estarão chegando no dia de amanhã, que o Senhor esteja abençoando, livrando de todo mal nas estradas. Nós vamos também orar por todos os pedidos de oração da nossa lista aqui do chat. Vamos orar colocando tudo diante do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Muito obrigada pelas nossas vidas. E agora, Deus de amor, nós estamos vivendo este tempo também de colocar diante do Senhor todos os nossos pedidos de oração. Eu coloco diante do Senhor, mais uma vez, a vida do pastor Davi, Pai. Peço ao Senhor que continue cobrindo o teu filho com teu sangue, livrando ele de toda e qualquer seta, de toda e qualquer enfermidade, Pai. Dando a ele a autoridade cada dia mais para ministrar a tua palavra em meio aos louvores, em meio, ó Deus de amor, a ministração também da palavra sendo expressa a nós, Pai.
Nós queremos declarar sobre ele a tua bênção, sobre todos aqueles que com ele estão também, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, guardando todos os seus familiares, livrando de todo mal, Pai. De igual forma, nós colocamos a vida também do pastor Fernando nas tuas mãos. Pedimos ao Senhor que traga o teu filho em paz, ó Deus, no dia de amanhã, e que o amanhã, se ele nos pertencer, Pai, possa ser regado pelo teu amor, pela tua presença, pela tua bondade. E no domingo, Pai de amor, nós colocamos a vida do pastor Andrei também diante do Senhor. Pedimos ao Senhor que esteja guardando o teu filho e que seja um tempo, Deus de amor, selando este momento, selando este congresso com muita bênção, Pai, com muito poder, com muita unção. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o amado da nossa alma. Nós temos prazer em buscar a tua face, em servir ao Senhor. Nós temos prazer em desfrutar de tudo quanto o Senhor tem preparado para nós, Pai, porque nós compreendemos o nosso chamado e queremos sempre obedecer ao Senhor, obedecer à tua palavra e não apartar dela em momento algum, Pai. Nós queremos colocar diante do Senhor também agora todos os pedidos, Deus, seja de família, Pai, em nome de Jesus, encontre essas famílias, seja de enfermidade, traga cura e restauração. Seja, Deus de amor, uma porta de trabalho. Abra as portas, Deus, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, Deus, nesta manhã, visita, Pai de amor, cada leito, cada pessoa enferma nessa hora. Nós colocamos diante do Senhor. Eu coloco a vida da minha vizinha diante do Senhor, que perdeu um ente querido, Pai. Que o Senhor esteja guardando o coração dela, sendo a esperança, Deus, o consolo através do Teu Espírito Santo. Deus de amor, nós pedimos ao Senhor que faça na vida dela aquilo que eu não posso fazer, que os filhos não podem, netos e bisnetos não podem fazer, Pai. Mas o Senhor pode, Deus. Opera o consolo sobre a vida dela em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos também a nossa igreja neste tempo, as nossas vidas, a equipe pastoral. Que o Senhor esteja alinhando as nossas vidas, guardando o nosso coração, repreendendo todo mal em nome de Jesus, ó Pai, dando-nos a certeza da tua presença. Também queremos colocar, ó Deus, o encontro distrital de mulheres nas tuas mãos. Ó Deus de amor, que nesse dia de amanhã seja um dia também abençoado para nós, as mulheres do Distrito Sul de Minas. Abençoamos ali a igreja de Linhares, que vai realmente acolher as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor esteja presente em toda a programação, a vida da Melinha, Deus, como SD das mulheres. Fortalece a tua filha, dá sabedoria, alegra o coração dela, surpreende a tua filha, Pai, em nome de Jesus, que tudo ocorra da melhor maneira possível, Pai, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Muito obrigada por tudo, ó Deus, continue conosco, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus, amém. E amém, graças a Deus. Nós queremos agora, Pai de amor, também selar este momento com a tua bênção, que a graça de Deus Pai, Criador, sustentador de todas as coisas, que a graça do seu Filho Jesus Cristo, aquele que tem chamado homens e mulheres para o exercício da grande missão a qual Ele tem confiado a nós, e que as duas consolações do Espírito Santo, que nos mantém ligado ao Senhor Jesus e à sua palavra, e este Espírito Santo que revela essa palavra a nós, permaneça conosco, povo de Deus, não somente no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, que tenhamos todos e todas um dia abençoado na presença do nosso Deus. Um dia feliz, um dia vitorioso para todos nós. 7h da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus.